Olá, 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 olá pessoal, sou esse SGC e na aula de hoje vamos tratar de mais um assunto que é acerca do ciclo de refrigeração a gás com regeneração. Então pessoal, se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se já e aproveite e deixe o seu like, tá? Então venha comigo aqui nesta aula. Então pessoal, falar sobre o ciclo de refrigeração a gás com regeneração é um assunto muito importante e nós vamos entender o porquê da introdução desse nosso dispositivo regenerador, nosso ciclo de refrigeração a gás, tá? Então, o principal objetivo desse regenerador é fornecer calor ao nosso fluido de trabalho em uma determinada etapa, tá? Do nosso ciclo, tá? Essa primeira etapa que eu estou a dizer, estou a falar dessa primeira etapa que vem por aqui, tá? Ela fornece calor ao nosso fluido de trabalho, tá? E a outra etapa vai servir, tá? Que essa etapa que está aqui, ela vai servir como um trocador de calor com devidos processos que nós podemos então constatar, nesse caso, no nosso ciclo, tá pessoal? Então, fazendo isto, faz com que também haja um aumento significativo daquilo que é a eficiência, tá, do nosso ciclo de refrigeração a gás. Então pessoal, bora lá entender como é que nós podemos fazer, nesse caso, o diagrama deste mesmo ciclo de refrigeração, tá, a gás. Então pessoal, vê lá, eu vou fazer aqui um diagrama que é o TS, tá? Que é o nosso diagrama TS, que é de temperatura e entropia, tá? Temperatura e entropia. Então, do ponto 1 ao ponto 2 temos o nosso compressor, tá? O nosso compressor, como é o nosso conhecimento, é um dispositivo que consome o nosso trabalho, tá? O que é que mais ou menos vai acontecer aqui? É que o nosso gás entra no nosso compressor, tá? E ela é comprimida de forma isentrópica até o nosso ponto 2, tá? Ou seja, vou lá representar, é sempre na vertical, tá? Processo isentrópico que implica desentropia constante, tá? Então tem aqui o meu ponto 1 e aqui tenho o meu ponto 2. Então aqui existe uma compreensão isentrópica do nosso gás, ou seja, a entropia aqui é constante. Aqui a entropia 1 será igual à entropia 2, tá? E aqui temos o nosso sentido, partindo do 1 para o 2, do 1 para o 2. Do 2 para o 3 temos o nosso trocador de calor, tá? Ou seja, aqui o nosso gás entra no nosso trocador de calor e aqui vai haver então uma rejeição de um calor indisponível que não serve para nenhuma utilidade prática para o nosso ciclo de refrigeração a gás. Então esse calor, quando sai do nosso trocador de calor, ela necessariamente terá que aquecer um ambiente, tá? Então esse calor vai sair do nosso trocador de calor, tá? Do ponto 2 ao ponto 3, tá? Então eu venho assim, vai lá pessoal, eu chego aqui, eu marco aqui, que aqui tem o meu ponto 3, tá? Do ponto 3 ao ponto 4 temos o nosso regenerador, que é o nosso dispositivo, tá? O que ela faz? Ela fornece calor, tá, ao nosso fluido de trabalho, tá? Até o nosso ponto 4, que é na verdade a entrada para a nossa turbina, tá? Então ela vem até o meu ponto 4. Vou dizer que o meu ponto 4 é por aqui, tá? E aqui vem o meu sentido. Bonito, né? Então, como nós já vimos do ponto 3 ao ponto 4, temos o nosso regenerador, tá? E nós vamos já ver como é que nós podemos calcular, nesse caso, o calor, tá? Que aqui está o nosso regenerador. Então, do ponto 4 ao ponto 5 vai existir então uma expansão isentrópica deste mesmo gás, tá? E nós já vamos entender qual será o comportamento da pressão e a temperatura, tá? No ponto 4 e no ponto 5. Já vou explicar isso, tá? Então, se aqui ocorre um processo de expansão isentrópica, implica dizer que a entropia vai ser constante no ponto 4 e no ponto 5, tá? Então, eu venho aqui, tenho aqui o meu ponto 5, tá pessoal? E aqui tem o meu sentido, tá? E do ponto 5 ao ponto 6 temos o nosso trocador de calor, ou seja, aqui vai existir então um fornecimento de calor que está vindo de um espaço refrigerado frio, tá? Então vai entrar um calor aí. E já vou representar isso, tá pessoal? Então ela vai até o meu ponto 6, tá? Meu ponto 6 poderia indicar basicamente até aqui, tá pessoal? Aqui tem o meu ponto 6. E do ponto 6 ao meu ponto 1
tenho o meu regenerador, tá? Então eu vou unir o ponto 6 e o meu ponto 1, tá? E assim está feito, nesse caso, o nosso diagrama, tá? Do nosso ciclo de refrigeração, nesse caso com regeneração, tá? Ok. Então, pessoal, como no ponto 4, no ponto 5, é uma expansão isentrópica, entropia constante, então, vai lá. O marco aqui eu falo que a entropia no ponto 4 será igual à entropia no meu ponto 5, é constante, tá? Agora, vamos aqui indicar, nesse caso, os nossos calores, tá? Do ponto 2 ao ponto 3, há uma rejeição de calor, ponto 2 ao ponto 3, uma rejeição de calor ao nosso sistema, tá? Vamos lá mais ver o que nós temos. Do ponto 5 ao ponto 6, tá? Há então um fornecimento de calor, ponto 5 ao ponto 6, há um fornecimento de calor, tá? Há um calor que entra, que está vindo do nosso espaço refrigerado frio, tá? Então, vou aqui mais representar, nesse caso, do ponto 1 ao ponto 2, eu estaria aqui a encontrar o meu trabalho do compressor que entra, tá? E sabemos que o trabalho do compressor tem que sempre entrar porque ela consome o nosso trabalho. E do ponto 5, ou seja, ponto 4 ao ponto 5, temos também o nosso trabalho, tá? Da turbina que sai, tá? E do ponto 5 a 6 temos o nosso... Calma lá, pessoal. Do ponto 5 ao 6, 5 ao 6 temos um fornecimento de calor, tá? E do 6, 3, 4 a 1 temos então o nosso regenerador, tá? E nós já vamos calcular, não vou representar aqui, tá? Mas vamos ver como é que nós podemos calcular o calor que podemos encontrar então no nosso regenerador, tá? Vamos lá ver, como é que nós podemos calcular o nosso calor que entra, tá? O nosso calor que entra é muito simples. Se nós considerarmos que os nossos dispositivos trabalham, nesse caso, em regime com escoamento permanente, vamos calcular pela a diferença das entalpias, tá? Então eu calculo como é o meu calor que entra, a diferença da entalpia no ponto 5 e no ponto 6, tá? Ponto 5 menos no ponto 6 é a diferença. E é dada em kJ por quilograma, tá? Qual seria o meu calor que sai? O meu calor que sai, olha lá, o meu calor que sai está no ponto 2 ao ponto 3, então vou calcular pela diferença destes dois pontos, que é no ponto 2 menos no ponto 3, também dada em kJ por quilograma. Agora, pessoal, vamos lá calcular, vamos lá aqui calcular como é que nós podemos calcular, nesse caso, o trabalho do nosso compressor, tá? Como é que podemos calcular o trabalho que é consumido pelo nosso compressor, tá? Então, eu vou aqui e falo que o meu trabalho do compressor que entra, vou calcular pela diferença das entalpias nesses dois pontos, tá? Entalpia no ponto 2 menos entalpia no ponto 1. Isso é dada em kJ por quilograma. E qual seria o trabalho da turbina? O trabalho da turbina que sai vai ser calculado também pela diferença das entalpias no ponto 4 e no ponto 5, tá? Entalpia no ponto 4 menos entalpia no ponto 5, que é dada também em kJ por quilograma, tá? E qual seria então o meu trabalho líquido? Ok, o meu trabalho líquido, tá? Nesse caso, como o meu trabalho líquido que entra, trabalho líquido que entra, vamos lá, pessoal, como o meu trabalho líquido que entra, então vamos calcular pelo trabalho do compressor que entra menos o meu trabalho, nesse caso da turbina que sai. Se fosse o trabalho líquido da turbina que sai, claro que poderia ser também inverso. Seria o trabalho da turbina que sai menos o nosso trabalho do nosso compressor, tá? E nós já vimos que podemos representar o trabalho do compressor que entra, que está a diferença entre a entalpia no ponto 2 menos a entalpia no ponto 1, menos, nesse caso, seria o trabalho da turbina que sai, que está a entalpia no ponto 4 menos a entalpia no ponto 5. Isso é dado em kJ por quilograma. Se fosse em termos de taxa, tá? Isso poderia ser, se fosse tipo a calcular o trabalho líquido da turbina, o trabalho líquido, desculpa, que entra em forma de taxa,
poderia ser dada dependendo, nesse caso, do fluxo de massa. Tá? Aqui estaria a representar que é o fluxo de massa, tá? E multiplica as expressões aqui. Mas como não estamos a representar em forma de taxa, tá? Então vai ficar mesmo assim. Tá? Então o que é que falta? Falta nós calcularmos, nesse caso, o COP. O que é o COP? O COP ela avalia, nesse caso, o desempenho, tá? Ou então a eficiência do nosso ciclo de refrigeração a gás. Então, o nosso COP, pessoal, para o nosso refrigerador é dado pelo calor que entra, tá? Dividido pelo nosso trabalho líquido, nesse caso, o nosso trabalho líquido que entra, tá? Então, qual seria, então, vê lá, pessoal, o meu COP para o refrigerador? Qual seria, então, o meu calor que entra? Ah, ok. O meu calor que entra, está a diferença entre a entalpia no ponto 5 e a entalpia no ponto 6. Pelo meu trabalho líquido que entra, já vimos que é a diferença entre o trabalho do compressor, tá? Que entra, menos o trabalho da turbina que sai, tá? Já vimos isso, que o COP para o refrigerador vai ser dado entalpia no ponto 5, entalpia no ponto 6, pelo trabalho do compressor que entra, que nós já vimos que é entalpia no ponto 2, tá? Entalpia no ponto 2 menos entalpia no ponto 1, tá? Sobre o trabalho da turbina que sai, que é entalpia no ponto 4, tá? Menos a entalpia no meu ponto 5. E aqui nós teríamos então ter o COP para o refrigerador, que é o coeficiente de performance que avalia o desempenho que pode ter então no sistema de refrigeração. Isso mesmo. Agora, pessoal, como é que nós podemos calcular, nesse caso, o calor que nós podemos constatar no nosso regenerador? Ah, ok. Muito simples, pessoal. Vai lá. Olha o que eu vou fazer. Esse calor aqui, no nosso regenerador, vamos aqui analisar. Tá? Eu tenho aqui uma tubulação. Tá? E aqui também tem outra tubulação. Então, se é calor, é claro que essa tubulação, por intermédio do nosso fluido de trabalho, vai existir um calor. E tanto como essa também vai ter um outro calor. Então, acho que é a soma das duas, não é isso? Então, se é a soma das duas, vou fazer isso. Vai lá, pessoal. A diferença entre a entalpia no meu ponto 3, tá? Menos a entalpia no meu ponto 4, tá? Mais, nesse caso, a entalpia, nesse caso, no meu ponto 1, tá? Menos a entalpia no meu ponto 6. Já estaremos a calcular esse calor dentro do nosso regenerador, tá, pessoal? Então, com isso, nós terminamos aqui mais uma aula, tá, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, comente aí, tá? Porque esse teu comentário vale muito para mim. Estamos juntos. SGC.